Pessoal, hoje eu vim gravar para vocês o meu relato de parto para deixar documentado aqui no meu canal de como foi o meu parto aqui em Portugal. Então, como vocês sabem, eu moro na cidade de Viseu e começar pelo começo, né? A Estela nasceu no dia 9. No dia anterior, no dia 8, eu já tava sentindo algumas contrações, né? Bem fortes, porque eu não consegui dormir. Eu passei a madrugada praticamente em claro, né? Ainda comentei no dia seguinte, nossa, a noite anterior foi bem difícil, né? Barrigão daquele tamanho, tendo contração seguidas assim durante a madrugada, mas não estavam ritmadas, né? Então eu pensei que fossem as contrações de treinamento. É engraçado, porque no meu primeiro parto também foi assim, eu tava pra ganhar e eu achei que fossem contrações de treinamento. Mas aí eu acordei de manhã bem cedo, 7 horas, e dei café pro Davi, meu primeiro filho, tem um filho de 2 aninhos. E dei café pra ele e fiquei sentindo dor, assim, aquela dor muito forte, e quando passava eu conseguia viver normalmente. Mas as dores já estavam bem piores. Eu tinha que parar o que eu tava fazendo, não conseguia nem dar conta dele direito, porque as dores já estavam bem fortes mesmo. E aí eu baixei o aplicativo que eu nem tinha no meu celular de contador de contrações, né? Baixei esse aplicativo e comecei a colocar, né, no aplicativo as contrações, marcar de quanto em quanto tempo que elas vinham. E aí, quando foi umas 9h30, o aplicativo já, já mandou eu ir pro hospital. Falou pra mim se preparar já, não sair correndo às pressas, mas já começar a preparar as coisas para ir para a maternidade, porque eu já estava na fase inicial, né, do trabalho de parto. Então eu mandei mensagem pro Hudson, né, meu marido, e só estava eu e o Davi em casa. Mandei mensagem para ele falando, olha, tô sentindo dores, mandei o print do aplicativo. O aplicativo tá falando para ir pro hospital. Como a gente mora em aldeia, o hospital é mais ou menos meia hora daqui. Aí, que é no centro de Viseu, né? Aí eu mandei pra ele, o hospital tá falando pra gente ir pro hospital. O aplicativo. Tá mandando a gente ir pro hospital. Daí ele, o que você acha? Você já quer ir? Que não sei o que. Ele tava na fábrica, né? Eu falei, vou esperar mais um pouco. Se ficar insuportável, daí a gente vai. Daí eu te aviso. Ele falou, tá, me avisa. Aí não demorou muito tempo, não. Umas 10 e pouca eu mandei mensagem pra ele falando, acho melhor você vir pra cá, porque eu não tô conseguindo dar conta do Davi. E provavelmente já estou em trabalho de parto. Porque eu fui no banheiro e as mulheres que já tiveram bebê sabem, né? Quando o tampão mucoso tá saindo, pois é, aconteceu isso, né? Eu falei, acho que meu tampão mucoso tá saindo, que tava, o papel higiênico tava saindo um pouquinho manchado de sangue. Eu falei, eu acho que é isso, e eu acho que já tá saindo desde ontem. Porque eu acreditava que já estava em trabalho de parto desde o dia anterior, desde o dia 8, né? E aí eu falei, acho melhor você vir pra cá. Daí ele veio, ele chegou umas 11h30. Aí eu fui tomar banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo e ele deu almoço pro Davi, almoçou, eu não consegui almoçar e nós viemos pra Viseu, onde estava a maternidade, né? Onde estava a maternidade. Chegamos lá, 1h30 a gente chegou. Então, da hora que ele chegou em casa, a gente saiu um pouquinho tarde, porque a gente chegou no hospital, era 1h30. A ala da maternidade, primeiro que aquele hospital é gigantesco, né? A gente nem sabia por onde qual que era a área. Tivemos que perguntar 2 vezes, fomos em uma entrada, era em outra. Enfim, mandaram para outro lugar e a gente não achava esse outro lugar, era meio que escondidinho ali. Mas a gente achou esse lugar das gestantes, né? Lá a recepção estava desativada. Ao lado tinha uma outra entrada, né, do prédio que era para pediatria. E a recepção da pediatria que estava atendendo da maternidade. Falei, tá bom, entrei lá, tinha uma grávida. Essa grávida que me informou, que era na recepção ao lado. Eu fui na recepção ao lado e, gente, eu tava com muita dor. Do tipo assim, tá conversando com a recepcionista lá
e ter que parar, respirar fundo, esperar a contração passar para poder continuar falando com ela. Ela, como você tá com muita dor, você volta lá na recepção, que é a da maternidade mesmo, e toca a campainha. Porque eles estavam atendendo e pedindo para as mães esperarem, né? Porque tem gestante que vai fazer as últimas consultas na maternidade, no próprio hospital. Então, e aí elas passavam por essa recepção da pediatria, né? E ficavam esperando, aguardando serem chamadas lá na ala da maternidade, na recepção da maternidade. Só que a recepcionista viu que eu tava com muita dor e ela falou: você vai pra lá, pra recepção da maternidade e já toca a campainha, fala que você tá com muita dor. Falei: tá bom, olha que maravilha, não vai demorar nada, né? Tá sendo bom, tá sendo tudo bem legal aqui. Aí eu fui, ela pegou todos os meus documentos, passaporte, NIF, todas essas coisas, e o NIS, e eu fui pra recepção da maternidade. Já toquei a campainha. E nada, ninguém apareceu. E aí chamaram a mãe, que é dessas consultas, né? De quem já tá no final da gestação. Elas estavam de 38 semanas e eu também. Tava de 38 semanas e 4 dias. E só que elas não estavam lá para ganhar bebê ou porque estavam sentindo dor nem nada. É porque é aquelas consultas que você tem que ir lá fazer cardiotoque e tal no final da gestação, né? Que é diretamente no hospital. Aí chamava uma, aí chegava outra, aí chamava outra. Aí nesse período que eu fiquei lá, eu toquei a campainha 2 vezes e sempre que vinha alguém chamar uma outra gestante, eu falava que eu tô sentindo muita dor. E elas estavam me vendo lá e eu tava, tipo, agoniada já, porque todas estavam entrando e eu nada. E eu não sabia que elas eram, tipo, por consulta nem nada, mas eu via que elas estavam plenas. Eu falei: nossa, gente, elas estão plenas, eu tô aqui quase ganhando neném, ninguém me chama. Tá bom, né? Aí, sempre que vinha alguém chamar, eu falava que eu tô com muita dor. Ela falava: ah, é que a gente já vai chamar já. Eu achava que era horário de almoço, mas não sei, né? Aí, das 1h30 que eu fiquei lá nessa recepção, a médica foi me chamar 1h50. Ia dar 3 horas, 1h50, porque eu tava olhando no celular aqui, eu mandei mensagem pro Hudson, né? Porque ele teve que sair, detalhe, eu fiquei lá sozinha na sala de espera. Ele teve que sair, encontrar alguém para deixar o Davi, encontrar alguém em casa, que eu tenho uma prima que mora em Viseu também. Então, 2 primos, né? Ele encontrar um deles que estavam em casa para deixar o meu filho menor. Foi fazer tudo isso. Então, eu fiquei lá sozinha das 1h30 até as 2h50, que foi quando a médica me chamou. Aí eu tava lá no consultório dela, já mandei mensagem para ele, tô aqui na sala com a médica. Aí ela foi, fez a obstetra, né? Fez um exame de toque, não conseguiu ver. Aí ela chamou um outro colega, ela perguntou se podia, né? Eu falei: tudo bem. Aí ela foi, chamou um colega. Nisso eu tava tendo contração, tá? De ter que, assim, não conseguir entender o que estavam falando no momento da contração. Ter que esperar, dar uma respirada e depois voltar pro corpo. Aí veio outro enfermeiro, né? Fez o exame de toque lá, falou meio assim: ah, tá na fase inicial. Foi o que eles falaram, mas não tá evoluindo assim ainda não. Então a gente vai fazer um exame. Ela passou o cardiotoco, eu fiquei esperando no corredor, né? Pra poder fazer esse cardiotoco. Porque ela disse que tá querendo evoluir, mas ainda não tá evoluindo. Foi o que ela falou. E nem me falou assim os centímetros que eu tava, nem nada. Aí eu fui, fiz esse exame cardiotoco. Isso era umas 3 e pouquinho, tá? Da tarde. Quando eu tô deitada fazendo esse cardiotoco, tinha uma outra mãe na mesma sala. Tinham 2 camas, né? Eu tava em uma, eles deitam a gente vira, e já tinha uma outra mãe lá fazendo cardiotoco, com aqueles aparelho, com aquele aparelho na barriga, né? E, gente, ter contração e ficar fazendo cardiotoco não dá, é impossível. Você não quer ficar naquela posição, mas eles tinham que fazer aquele exame, né? No Brasil você tem que ficar apertando quando vem uma contração, mas aqui não teve isso. Daí eu lembro que tinha uma outra mãe na frente, eu perguntei quantas semanas ela tava, ela também tava de 38, e eu tava de 38 e 4 dias. Aí, no que... Foi muito engraçado, porque você fica deitado assim, com aquele negócio na barriga. E na sua cabeça, assim, na cama, em cima, tem uma telinha onde mostra, né? E se você ter contração,
tem os números, né? Tipo, 24, 25. E conforme você vai tendo a contração, vai aumentando. Só que se você não tá tendo contração, não tá em trabalho de parto, é normal, né? Fica linear, assim, não fica oscilando nem nada. Só que eu tava tendo contração. E aí foi engraçado, porque eu não parava de olhar para aquela telinha para poder me distrair, pensar em outra coisa, né? E aí veio a contração. Eu comecei a ver primeiro o coisinha subindo na telinha, né? E ainda não tinha sentido a contração, não sei se é porque eu tava acostumada. Aí começou a subir, começou a subir. O normal, gente, era 25, 30, 40 e começou subindo, 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 90. Quando eu não tava aguentando de dor, que já tinha passado de 100, que eu vi na telinha, assim, 100, e eu fiz uma cara assim, que a dor tava insuportável. Aí eu senti pop, porque é bem esse barulho que faz quando a bolsa estoura. E a bolsa estourou. E foi a primeira experiência que eu tive de bolsa estourando, porque no meu primeiro parto, a bolsa não estourou. Eu fui pra maternidade com muita dor e lá tiveram que estourar minha bolsa, né? Porque a bolsa não tinha estourado e eu já tava com. Já tinha dilatado tudo. E aí eu senti, é bem assim, POC. E eu tava deitada e eu comecei. Saiu tanta água. Eu comecei a me molhar inteira lá. Molhei a cama toda. E eu falei, nossa, minha bolsa estourou. Eu falei pra. Tinha uma tia da limpeza lá na sala. Eu falei, nossa, minha bolsa estourou. Tem como chamar a médica pra mim, por favor? E eu não aguentando de dor, gente, porque foi bem no auge, assim, da contração que a bolsa estourou, sabe? E aí ela foi chamar uma médica. Aí eu falei pra mãe que tava ao lado, ela, vixe, já ficou com medo, né? Porque eu tava na mesma semana que ela de gestação. Aí as médicas vieram, né? Eu não sei se era médica, enfermeira. Veio umas 3 mulheres, umas 3 entre enfermeira e médica, né? E elas vieram sem acreditar que a minha bolsa tinha estourado. E elas, levanta pra gente ver, abre um pouco a perna, que não sei o quê. E, gente, eu não tava aguentando de dor. De, assim, não consegui acompanhar o que elas estavam falando. Nem olhava direito pra cara delas. Aí eu só virei assim de lado, ela levantou assim o vestido, viu que o papel da cama já tava encharcado, não parava de sair líquido. Então, realmente, a bolsa tinha estourado. Aí elas foram e já me ajudaram a levantar, né? E eu fui pro um consultório desse mesmo corredor, só que era outra médica. Aí ela disse que ia me examinar, examinou, viu lá quantos centímetros eu tava. Acredito que eu estava lá pros. Ela disse que era 4 centímetros, né? Eu não lembro se foi essa médica que falou que tava com 4 centímetros ou foi a outra. É porque nessa hora você já tá numa partolândia que você nem lembra direito. Mas eu lembro que eu não tava com 8, 9 centímetros ainda não. Aí ela viu, falou que. E beleza, falou que já ia fazer minha internação, que não sei o que. E começou a fazer um monte de pergunta. Tipo, aí eu sentei naquela, ela falou, pode se sentar aqui, só que eu não conseguia ficar sentada, né? Então eu fiquei no consultório com ela em pé, com a bolsa já estourada, não parava de sair líquido. E ela fazendo perguntas, de tipo, todas as perguntas que a primeira médica que me chamou, ia dar 3 horas, ela me chamou, essa daí ficou fazendo as mesmas perguntas. Onde tinha assistido, se eu tava com meus documentos, eu dei os meus documentos, olhou todos os meus exames que eu tinha trago do Brasil, que a gravidez foi assistida no Brasil, né? E só que quando eu tava na sala de espera, a primeira médica me chamou, eu já tinha feito tudo isso. Já tinha olhado todos os meus exames, mas enfim, essa ficou olhando, ficou perguntando onde foi assistida a minha gravidez. Só que ela perguntou se eu queria anestesia. Eu falei que não. Porque na minha cabeça eu ia conseguir dar a luz sem anestesia, porque o meu primeiro parto foi sem anestesia, né? Que acho que no Brasil não pode ainda, né, ter anestesia. Bom, não sei, eu não tive. E foi o parto normal. Só que quando você tem um primeiro parto, não significa que você vai dar muito conta no segundo. Não quer dizer nada você já ter dado a luz uma vez, né? A segunda vai ser difícil também, é uma coisa muito difícil dar a luz. Ela foi, perguntou se eu queria anestesia, eu falei que não, sem anestesia. Ela perguntou sobre a episiotomia, que precisava, eu tinha que dar permissão. Aí eu falei, eu não quero episiotomia. Ela falou, tá, mas você não quer nem caso seja quando seu bebê
caso seu bebê esteja em sofrimento ou você. Eu falei, não, nesse caso sim, só em último caso, porque eu realmente não quero. Aí eu percebi que ela nem gostou muito, assim, da minha resposta, eu percebi que ela fez uma cara meio assim, mas é porque, gente, eu tinha que falar, eu não sabia como é que era aqui, se era de rotina eles fazerem, então eu tinha que me impor de alguma forma, e eu tava sozinha, né? Então eu falei, ela não gostou muito das minhas respostas e tal, mas eu só fui franca, assim, eu falei, não, mas eu não quero episiotomia. E sentindo muita dor, gente. E aí ela falou se eu queria anestesia, eu falei que não, eu falei, eu também quero, não quero dar luz na posição ginecológica. Eu acho que ela me achou muito exigente. Mas eu só falei isso, ela falou, isso não é comigo, isso é lá em cima, você explica pra eles, caso dê pra, não precisa, a gente não precisa fazer nenhuma intercorrência, nenhuma episiotomia, aí pode ser que seja possível você parir em outra posição. E aí você vê lá com eles. Eu falei, tá bom. Aí eu sei que passou um pouquinho de tempo, eu já falei que eu queria sim a anestesia, gente. Lá dentro do consultório já tinha mudado de ideia, porque já tinha ficado tão insuportável a dor que eu falei, não, eu quero anestesia sim, eu quero anestesia. E ela foi e falou, a gente vai ter que fazer os exames, eu vou solicitar então os exames de as análises clínicas, que eu acho que são os exames de sangue. É porque eu não trouxe o do terceiro trimestre no Brasil. Não trouxe. Não sei o que aconteceu. E não tava com esses papéis, com esses resultados, que seriam os exames de sangue, sorologia e tal, essas coisas tudo. Não estava. E para eles aplicarem anestesia, eles precisam desses exames. Era uma coisa assim. Aí ela falou que ia solicitar e caso ficasse pronto, dava tempo de fazer anestesia. Ela já tinha falado antes de eu falar que queria anestesia. Ela falou: eu vou solicitar, porque caso você mude de ideia, a gente já vai ter as suas análises clínicas e aí você consegue a anestesia. E caso passe o efeito, você queira uma segunda dose, você pode solicitar também. Ela falou desse jeito. Achei bem diferente, né? Parto com anestesia. Falei, que legal, né? Mas eu não quero não. Só que aí, em seguida, eu já mudei de ideia, já falei pra ela que eu queria sim anestesia. Aí ela, tudo bem, a gente vai solicitar os seus exames. E aí, eu não lembro em que momento que eles colheram meu sangue. Eu acho que se colheram, eu não me lembro mesmo. Eu sei que quando eu já subi pra sala de parto, ela perguntou um monte de coisa, tá? Ainda demorou ainda nessa sala. Eu lá com bastante dor, parto evoluindo, e ela ainda ficou perguntando um monte de coisa. E eu não conseguia responder ela, Larissa, me responde, o seu esposo vai vir, que não sei o quê. E eu, gente, assim, não conseguindo. Eu tava ouvindo o que ela tava falando, mas eu não conseguia, porque eu tinha que me concentrar na dor, entendeu? Assim, na respiração, pra não sentir dor. Eu não tava conseguindo responder o que ela tava falando. E ela, Larissa, me responde, me dava uma raiva, nossa. Mas enfim, aí depois que passou, né, da sala dessa médica, passou isso, eles me subiram lá pra cima, né? Perguntaram se eu queria cadeira de rodas, eu falei que eu queria sim, porque eu não tava conseguindo nem ficar em pé. E como que eu ia andar, né? Sentada eu também não conseguia ficar, mas como que eu ia andar até o elevador pra subir lá em cima. Então eu falei que eu queria sim cadeira de rodas. Aí tá bom, chegou, fomos lá pra cima. E até aí eu não tinha tido aquela experiência e tal, porque tinha demorado muito pra ser atendida, pra ser chamada. E já tinha feito 3 exames de toque. Tipo, a primeira médica e o chamou um colega e eles não conseguiram ver direito. E aí a terceira fez e ficou demorando, fazendo muita pergunta, que não sei o que. E eu já estava com muita dor. Mas tudo bem. Aí subi lá pra cima, né? Pra sala de parto mesmo. E, gente, aí muda completamente a minha experiência, assim. Foi incrível o tratamento dos médicos. Parecia que, nossa, eu tava nos sonhos, assim, na Partolândia mesmo, assim. Porque desde o momento que eu subi, que eu já não tava mais aguentando de dor, veio uma. Eu saí da cadeira de rodas e agachei num carrinho, assim, que tinha de inox, que eu acho que era de coisas de hospital que guardava, né? E eu fiquei agachada ali. E aí veio uma médica que tava fazendo como é que fala? Residência na enfermagem obstétrica, né, lá. E aí
Inclusive, ela acompanhou, né, o meu parto, tudo lá. E ela pegava na minha mão e agachava junto comigo. E eu tô sentindo muita dor. Eu não quero parir deitada, eu quero parir em pé. Eu ficava repetindo essas coisas porque era coisas que eu falava pro Hudson, né? Que era o Hudson que ia falar. Mas ele não tava lá comigo, eu tava sozinha. Então eu falava, eu não quero episiotomia. E eu sentindo muita dor. Mas eu não gritava. Não gritava de dor. Igual no primeiro parto, eu também não gritei. Eu acho que eu gritei uma vez só no chuveiro, no meu primeiro parto, né? E aqui em Portugal, no parto da Estela, eu não gritava, mas eu, assim, não aguentava mesmo de dor. E aí eu lembro que eu falava que eu não queria parar deitada, que eu não queria episiotomia. E sei que foi o tratamento que eu tive na sala de parto e eram muitos enfermeiros, tá? Não era um só. E eu sei que no momento que ela nasceu, tinha uma do meu lado, o enfermeiro mesmo que pegou ela e outros dois assistindo. Um menino e uma menina mais jovens, incluindo o menino era brasileiro, fazia enfermagem aqui em Portugal. E mas assim, foi tão incrível que eles foram, me deitaram lá contar, né? Subi do elevador, eles me deitaram lá na maca da sala de parto, colocaram novamente aquele equipamento do cardiotoco, que a gente chama de cardiotoco no Brasil, para acompanhar, né, a bebê. E eu ficava olhando também para a telinha que já era do lado de cá, assim, que faz todo o acompanhamento das suas contrações, né? Você tem a contração e ele já sobe e eu já ficava acompanhando, porque queria me preparar pra... Aí eu lembro que essa enfermeira, um amor de pessoa, uma portuguesa, ela segurou a minha mão e falou, Larissa, respira, respira. E eu só olhando pra telinha, assim, porque eu queria ver a hora que ia acabar aquela contração, entendeu? Aí ela respira, respira. E eu olhava pra ela, ela me ajudou a me concentrar, né, na respiração, de mãos dadas comigo mesmo. Perguntava como que ia ser o nome da Estela. Eu demorava de responder, né, porque eu tava ali sofrendo muito, mas ela foi um amor de pessoa mesmo, assim. E aí, quando chegou o enfermeiro, eu até perguntei o nome dele depois, Nono, eu acho que é um nome comum aqui em Portugal, né? Então, eu perguntei porque eu tava tão grata a ele, tão grata, tão grata. Ele chegou, ele super conversava, sabe, comigo, perguntava se eu tava bem, falava pra respirar, o que eu queria, se ele podia ajudar, que não sei o quê. E eles viram lá quantos centímetros eu tava. Antes dele chegar, a enfermeira que tava ao meu lado, segurando a minha mão, eu olhei pra ela, falei, eu quero anestesia, eu quero anestesia. O Hudson não tinha chegado ainda, tá? Eu tava sozinha na sala de parto, já quase ganhando a neném. Aí eu falei pra ela que eu queria anestesia. Ela falou, deixa eu dar uma olhada, eu posso olhar? Ela foi super assim, sabe, educada, empática, porque ela perguntou, você quer que eu olhe? Eu posso te olhar, te examinar? Porque de repente, se você já tiver muito evoluída, eu vou te dizer que nem compensa você tomar anestesia. Aí ela foi, olhou, eu já estava com 8 para 9 centímetros. Aí ela falou isso, né, que eu já estava com 8 para 9 centímetros. Eu falei, mas eu quero anestesia. Ela falou, mas Larissa, você não dá tempo. É uma coisa não é uma coisa rápida sair os resultados, porque eles precisavam desse resultado das análises clínicas para saber, para poder me dar anestesia. E como eu tinha acabado de fazer, eu não trouxe os resultados dos meus que eu fiz no Brasil, eles não tinham, não podia dar anestesia sem ter esses resultados, entendeu? Então ela falou, não tem como. Mas aí eu falei, tá bom, tudo bem. E aí eu fiquei lá, né, sofrendo as contrações, deitada com um negócio na minha barriga, esse cardiotoco. Aí às 4h22 o Hudson chegou, porque enquanto eu tava deitada, sem sentido dor, ele perguntou quantos centímetros? Eu falei 8 para 9, 8, 9 centímetros. E aí ele falou, cheguei, era 16h22 da tarde, né? 4h22. Aí ele subiu lá pra cima, eu já estava lá, ele chegou, eu falei,
Aí esse enfermeiro, que foi um amor de pessoa, que eu falei no nono, alguma coisa assim, ele falou que você quer levantar? Você quer ficar em outra posição? Eu falei, eu não quero ficar deitada, eu não quero ficar deitada. Ele, você quer levantar? Eu falei, quero. Aí o Hudson chegou. Aí o Hudson me ajudou a levantar. Eu falei, eu quero ficar em outra posição. O Hudson me ajudou a levantar. E, na verdade, assim, ele perguntou, você quer levantar? Eu falei, eu não sei, vai doer mais? Eu tava falando coisa com coisa. Eu não sabia qual que era pior, né? Se era parir deitada ou em pé. Mas eu tinha me preparado pra parir de pé, né? Era uma coisa que eu queria, que eu não consegui no parto do Davi. Mas nesse eu já estava mais assim. E sozinha, hein? Sem ninguém lá. Mas eu já estava mais preparada, assim. Quero parir nessa posição, não quero isso, não quero aquilo. E aí, só que aí o Hudson já estava lá. Só que na hora do momento, gente, da dor, eu não. Eu quase que acabei parindo deitada, mas assim, o Hudson tava lá e eu falei, me ajuda a levantar, então. E aí eu levantei. E qual foi a posição que eu parei? De pé, a posição que eu tinha me preparado, que eu queria, que eu já estava esperando, né? Então eu tive essa experiência e parei de pé e foi melhor, porque eu acho que foi mais rápido do que se eu tivesse ficado naquela posição ginecológica. Assim que eu fiquei de pé, gente, eu perguntei, posso fazer força? Porque eu já tava sentindo uma pressão muito grande. E parece que a pressão aumentou depois que eu fiquei de pé. Olha só que legal. Então, talvez se eu tivesse ficado deitada, quem sabe tivesse sido mais difícil, né? Então, mais difícil assim no quesito mais demorado, né? Então eu fiquei de pé. Fiquei segurando assim na cama. E assim eu dei a luz. Comecei a fazer a força e o pessoal me incentivava, o enfermeiro, o Hudson ficava segurando assim mim, eu segurava nas duas mãos aqui, com as duas mãos na cama, e o enfermeiro agachou para pegar o bebê, e eu só me concentrei em fazer força. E na frente da minha cama estavam esses outros dois enfermeiros, né, que eu acredito que estavam na faculdade ainda, eram mais jovens, e estavam lá assistindo, né? E aí eles estavam tão emocionados, dando risada, que hoje, lembrando, eu dou risada. Mas no momento eu só olhei assim com dor, fazendo força. E eu lembro que eu levantei a cabeça assim, olhei pra cara deles e fiquei fazendo força, olhando pra eles. E eles assim, felizes, sorrindo de estar vendo aquelas. De estar assistindo aquele parto, sabe? Foi muito engraçado. Agora é engraçado, né? E aí eu lembro que eu fiz força e a bebê saiu, nasceu. Assim que ela nasceu, todo mundo emocionado ali naquela sala. Os quatro enfermeiros que estavam lá, emocionados. Eu acho que eles não estavam acostumados a ver, pelo menos não frequentemente, assim, um parto sem anestesia e em pé, onde eu e Deus fez todo o trabalho ali sem nenhuma interferência de um médico e de um enfermeiro, só ali mesmo para auxiliar. E então eu acho que eles não estavam acostumados porque eles ficaram bem emocionados mesmo, bem felizes. E assim que ela nasceu, o enfermeiro segurou ela e pediu uma bola. E aí eu sentei nessa bola e ela veio para os meus braços, ainda ligada com cordão umbilical. Mas eu estava tão fraca, tão fraca que eu mal conseguia segurar ela. Mas aí eu segurei ela, vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês. Foi incrível, assim, foi o que eu acho que foi a melhor experiência, que foi uma experiência mais satisfatória do que a do meu primeiro parto. O meu primeiro parto foi bem satisfatório também, porque também foi rápido, assim. Eu cheguei na maternidade e não demorou muito para o Davi nascer. Mas dessa segunda eu não tive violência obstétrica, foi. Eu fiz todo o trabalho, foi na posição que eu queria, né? Que eu tinha idealizado, assim, vamos dizer, né? Que eu queria tentar. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a enfermagem do plantão que eu peguei, eles foram maravilhosos. E o Hudson chegou às 16h22 e ela nasceu às 16h35. Então, por pouco ele não perde o parto da filha. Mas foi isso, foi incrível, assim, eu amei mesmo o meu parto da Estela, porque
todo mundo que tava lá me deu muita força e me parabenizou demais. Eles disseram: ah, tá vendo? Não é todo dia que se vê um parto assim. Tá vendo? É assim como era antigamente. As mulheres pariam assim, sem muita interferência. Foi desse jeito. E foi sem anestesia mesmo, eu já tendo cedido e falando que queria sem anestesia. Foi sem anestesia, foi na posição de pé e ela nasceu, veio direto para os meus braços. Eles esperaram o cordão parar de pulsar e perguntaram se o Hudson queria cortar. Foram bem respeitosos mesmo, assim. Nossa, foram amores de pessoa, assim, comigo. Eu simplesmente amei mesmo todo o tratamento que eu tive no parto. Porque tantas mulheres, né, acabam tendo violências obstétricas, ou acontecem coisas que elas não mereciam estar passando, né, nesse momento que é o único, deveria ser tão especial e para elas lembrarem de uma forma especial e acabam não gostando tanto, assim, de lembrar porque não tiveram um bom tratamento da equipe médica, tiveram violências obstétricas, mas graças a Deus não foi o que aconteceu comigo. Os portugueses, os enfermeiros portugueses lá no meu parto, lá na sala de parto, foram excepcionais, assim, foram incríveis. E foi isso, gente, esse foi o meu relato de parto. A Estela nasceu com 3,130 kg e 49 centímetros de altura e nasceu às 16h35 do dia 9 de maio. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!